3 lições da tempestade que você precisa receber caso você esteja em um momento como esse. É interessante que a última é uma das melhores e você não pode perder de forma nenhuma. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e agora nós vamos tratar sobre o livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Esse texto em específico está tratando sobre um cenário bem conhecido. De fato, na verdade, esse texto se torna bem conhecido porque existem já canções que estão sendo mencionadas tratando-se a respeito desse texto. E eu quero trazer para vocês aqui 3 lições que com certeza absoluta vai direcionar você para esse momento da sua vida. Se você estiver em casa e agora, pegue a sua Bíblia, pegue seu papel e pegue a sua caneta, porque nós estamos começando esse momento de reflexão. O texto em tese começa trazendo para a gente um momento bem interessante, porque Jesus passa todo o período do dia ensinando aquela multidão. E o que eu acho bem detalhado dentro do texto é que o texto diz que Jesus não estava sozinho. Pare e perceba, Jesus estava acompanhado dos seus discípulos e estava acompanhado de uma multidão. É muito natural, quando você lê todo o Novo Testamento, você encontrar Jesus acompanhado sempre com esse mesmo cenário. Discípulo de um lado, multidão do outro, fazendo todo o acompanhamento do seu trajeto ministerial. Só que esse texto em específico, se você observar do versículo 34 e você retroceder até o versículo 1, Jesus passa o dia inteiro ensinando aquela multidão por parábolas. E o que era a parábola? Nada mais era do que uma metodologia que Jesus utilizava para trazer figurações e dentro dessas figurações, lições aplicadas à sua audiência que estava ali ouvindo naquele determinado momento. E quando ele chega no final da sua última ministração, o texto do versículo 35 afirma que no final do dia, já à tarde, Jesus libera uma palavra direcionada para os seus discípulos. E é exatamente aqui que a gente começa o nosso momento de reflexão. Porque o texto começa trazendo a seguinte expressão: naquele dia, sendo já tarde, disse ele aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Vamos lá. Vamos entender o que é que Jesus está ensinando para a gente, para que você consiga aplicar na sua vida e já começou a hora de anotar. Se você já está com seu papel e caneta aí, grifa na tua Bíblia, grifa aí na tua escrita a expressão tarde. Esse tarde no texto aqui não é um tarde de demora, não é um tarde de que alguém demorou, não é uma tarde de que alguém se atrasou, não está associada a essa tarde. Tarde aqui está associada a um período do dia. Deus dividiu o dia em 3 períodos: manhã, tarde e noite. O que o texto está dizendo que naquele dia, sendo já tarde, o texto está trazendo a seguinte expressão: o dia está terminando, a noite está se aproximando e o dia que estava claro automaticamente vai ficar escuro com a chegada da noite. Jesus libera uma palavra de ordem. Qual é a palavra de ordem? Passemos para o outro lado. Qual foi o horário que essa ordem foi liberada? No final da tarde, no início da noite. Se eles vão fazer uma viagem, significa dizer que eles estarão realizando essa viagem no horário da noite, uma vez que o dia já está terminando. E aqui é aonde nós encontramos um pequeno problema para a gente resolver, porque viajar à noite, no contexto que Jesus estava, é bom lembrar que tem alguns riscos para a gente colocar em reflexão nesse exato momento. Talvez você esteja se perguntando: Jackson, mas como assim? Como é que pode acontecer um risco? Jesus estava presente, Jesus estava no lugar. Que tipo de risco pode proporcionar para uma situação como essa se Jesus estava presente e a ordem foi liberada por ele? Vamos entender o contexto? Jesus está à beira da praia, ele vai fazer uma viagem com os seus discípulos e o transporte que vai ser utilizado vai ser um pequeno barco. O barco da época não tinha tanta segurança assim. Gente, é um barco feito na madeira da época, com os pregos da época, com as cordas da época, que cá para nós não tinha tanta segurança assim não. Porém, Jesus libera essa ordem no final do dia, iniciando a noite, e eles vão viajar no escuro. Não tem lanterna, não tem candeeiro, não tem vela. Vai viajar literalmente no escuro. Há quem diga que contando de repente com o brilho da lua para poder clarear a noite. Gênesis capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que Deus, no processo da criação, fez a separação entre o dia e a noite. A palavra noite em Gênesis capítulo 1, versículo 4 diz que é uma expressão relacionada a trevas. E a gente aprendeu que a palavra trevas, no sentido espiritual, é uma ação maligna. E está correto, só que a expressão trevas no texto de Gênesis é uma expressão relacionada ao período da noite, ou seja, escuridão. O que é que significa
a palavra trevas? A palavra trevas significa ausência de luz, ausência de claridade, ausência de uma lâmpada. Ou seja, quando falta energia na sua casa, que tudo fica escuro, sua casa fica em trevas, ou seja, fica sem luz. Jackson, onde é que você quer chegar? É muito simples. O texto diz que Jesus estava com seus discípulos prestes a fazer uma viagem em um período da noite. E aqui está um grande risco, porque o barco vai cheio, o barco não dá segurança, o ambiente não é favorável, o horário não é um dos melhores, mas a primeira lição a gente aprende aqui agora. Anota aí, Deus nunca dependeu de ambiente favorável para liberar uma palavra ao seu respeito. Ou você nunca percebeu que quando a situação está o mais difícil possível, que você diz assim, agora eu não sei como é que eu vou fazer para resolver. Você já percebeu que quando você chega nesse nível, é exatamente aí agora que Deus sempre aparece para te fazer uma surpresa? Libera uma palavra de vida, libera uma palavra de destino, libera uma palavra de direção, porque Deus nunca dependeu de um ambiente favorável para fazer as coisas acontecerem. Vamos fazer uma retrospectiva pela Bíblia? Moisés passou pelo Mar Vermelho junto com o povo. Mas qual era a promessa? Atravessar para chegar à terra prometida. Quando a gente olha para Daniel, Daniel entrou dentro de uma cova. Mas qual era a promessa de Deus sobre a vida de Daniel? Deus estaria no controle de tudo e de todas as coisas. Você percebeu? Deus sempre vai utilizar de um ambiente desfavorável para fazer um grande milagre acontecer na sua vida. Aí o texto diz que eles saem desse ambiente, deixam a multidão e vão atravessar para o outro lado. Anota aí, porque o texto do versículo 36 começa assim, ó, e deixando a multidão. Quando eles estão dizendo deixar a multidão, eles estão indo em viagem para o outro lado, ou seja, eles estão saindo de um lado para o outro lado, o que significa dizer que eles estão em transição de fase. Anota aí, segunda lição de Deus para você aqui agora. Todas as vezes que Deus for te mudar de nível, você vai precisar deixar algumas coisas para trás. Deixar pessoas, deixar lugares, deixar alguns contratos, romper algumas alianças, porque o seu novo nível lhe espera do outro lado. O texto diz que quando eles estavam no meio desse percurso, um grande temporal de vento se levantou. O próprio versículo 36 fala sobre isso, que quando eles deixaram a multidão, o versículo 37 afirma, e levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas entravam sobre o barco, de maneira que o barco se enchia de água. E sabe o que é que mais me chama a atenção? É que o texto diz que Jesus tem um comportamento. Qual é o comportamento de Jesus dentro desse barco? Deitado, com a cabeça sobre uma almofada. Aí eu paro e analiso junto com você. Como que alguém consegue deitar e dormir numa tempestade? Como que alguém consegue deitar e descansar em uma tempestade? Como que alguém consegue deitar e passar a noite tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, mesmo estando em uma tempestade? Olha o detalhe do texto. Ele estava com a cabeça sobre uma almofada. E aí eu passo para você a última lição, para você anotar e nunca mais se esquecer da sua vida. Na época de Jesus, existiam dois tipos de barcos. O primeiro tipo de barco era o barco à pescaria. Eles utilizavam para pescar. Segundo tipo de barco era o barco para fazer viagens. Você pagava a passagem, literalmente, para você fazer a viagem. Qual a diferença de um barco para o outro? Que um é direcionado para a pescaria e não tem lugar específico de assento. Só que o lugar de viagem, alguém vai conduzir essa embarcação. E existe um responsável para conduzir essa embarcação. Passageiro senta no lugar de passageiro e condutor senta no lugar de condutor. Gente, eu vou falar uma vez só para você prestar atenção e não se esquecer disso aqui agora. O único que tinha acesso a essa almofada era o responsável da embarcação. Sabe o que é que isso significa? A tempestade acontece na direita, a tempestade acontece na esquerda, mas em tudo Deus está no controle da tua embarcação. Anote aí, mesmo em ambientes desfavoráveis, o controle está na palma da mão de Deus. Quando você pensar que tudo acabou e que não tem mais jeito, o controle está na mão de Deus. Jackson, mas meu casamento está numa situação difícil.
Deus está no controle. A minha empresa está quase quebrando, mas Deus está no controle. O meu filho está numa situação difícil, eu estou perto de perdê-lo. Deus está no controle. A minha vida financeira está complicada, não sei o que é que eu vou fazer. Acredite, Deus sempre está no controle de todas as coisas. Descanse seu coração, acalme-se, porque em tudo o controle está na palma da mão do teu Deus. Se você gostou desse vídeo e Deus falou com você, você vai deixar nos comentários aqui agora, deixar o seu like aqui embaixo e não deixar de se inscrever no nosso canal. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe a sua vida e eu aguardo você no próximo vídeo.